Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e decoração de bolo. E hoje a aula é do eucalipto, é aquela folhagem coringa que qualquer bolo que a gente coloca fica lindo, dá um charme, dá volume ao bolo, dá movimento, porque ele fica aquele galho longo, então é muito bacana, é uma folhagem realmente coringa. E como eu sei que vocês adoram uma gambiarra, adoram reaproveitar aí os cortadores e tentar fazer com alguma coisa diferente, exatamente o que a gente vai fazer hoje. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar os cortadores que eu não vou usar do eucalipto e também não vou usar o marcador do eucalipto. Eu vou usar de outra flor que vocês podem reaproveitar aí, que fica bem semelhante ao do eucalipto. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas lembrando que amanhã começa a aula da Rosa, então a tão esperada Rosa começa amanhã. Teremos aula segunda, terça e quarta da rosa aberta, aquela rosa de jardim, que ela é linda. E depois, na quinta-feira, então segue essa maratona aí e na quinta-feira aí sim, eu vou fazer uma live, então com todo o material que eu produzi aí ao longo desse mês. Então vamos fechar com chave de ouro com todo mundo, com a turma toda e vamos bater um papo aí gostoso para vocês tirarem dúvida, inclusive, do material que a gente fez. Então, na quinta-feira vamos fazer aí o fechamento, inclusive montar um arranjo com as flores e com as folhagens, tá certo? Então, bora trabalhar? Vamos começar aqui, eu vou falar os materiais que a gente vai usar. Eu vou usar porcelana fria, eu já tenho uma massa na cor que eu quero, mas eu vou ensinar como chegar nesse tom. Tesoura, bolhador, o pad para bolhar e os cortadores vamos adaptar novamente para ninguém ter desculpa que não vai conseguir fazer. Então, a gente novamente vai usar o cortador redondo, igual do trevo. E o frisador, vamos usar esse aqui, que é da pétala maior da orquídea Phalaenopsis, tá? É o mais aproximado, para a gente conseguir adaptar, é o mais aproximado que tem. O rolinho para abrir a massa, e aqui eu tô com várias opções de arame floral, e eu já vou explicar por quê. Aqui a gente vai usar para aquelas folhinhas bem pequenininhas, então vamos usar o arame 30 ou 28, de preferência o 30, tá? Que é um arame bem fininho. Quanto mais fininho, mais delicado, melhor. Então, se você puder, use o 30 e não tem necessidade do 28. Para as maiores, a gente vai usar o arame 26. E de estrutura de galho, a gente vai usar o arame 20, tá certo? Então, aqui eu só dei a opção do arame 28, perdão, do arame 28, mas o ideal é usar o 30, tá bom? E aqui a fita floral também é legal usar para quem tiver acesso, essa verde bem clarinha. Se não, a gente faz com a branca e vamos tingir também, da mesma forma que a gente vai tingir com a verde, pode também usar a branca e tingir. Então, vamos lá. Ah, sim, e eu não falei, para passar na base, a gente vai usar um pouquinho de gordura vegetal e para colar no arame, cola branca normal. Então, primeiro vamos tingir a massa. Eu tô aqui, olha, com um pedacinho de uma massa que eu tingi com azul celeste normal, tá? Azul clarinho. A massa branca. E a gente vai colocar um pouquinho da massa verde, que é a minha verde padrão, que eu já ensinei no curso. Então, aqui nós temos amarelo, vermelho e verde folha, até chegar nesse tom de verde. Então, vamos misturar tudo
porque essa folhagem, ela depois de seca, ela tem esse tom acinzentado, um tom mais frio. Então é importante a gente colocar aqui esse toquezinho do azul. Então é só misturar bem e vai chegar aqui no tom. A gente vai deixar aqui, pode inclusive botar mais azul se quiser, tá? Pode botar aqui ainda um pouquinho mais de azul. Eu coloquei um pouco mais do azul, que ainda tá muito verdinho. E vamos misturando. Eu tô usando corante em gel mesmo, mas você pode usar qualquer corante. Pode usar o corante em pó, pode usar tinta óleo, tinta acrílica, tá? Por não ser uma massa comestível, você pode usar também corantes que não sejam comestíveis. Mas é mais fácil a gente trabalhar aqui com o comestível, que é o que a gente tem mais acesso. Então aqui, olha, o tom de base é esse, é um verde realmente mais azulado, um verde piscina, bem azulado, tá? Eu vou deixar aquela massa ali descansando um pouquinho e vou pegar um pouquinho só dessa outra aqui, que já tá sovada, descansadinha, é só porque ela tava quietinha. Então vamos lá. Eu coloco um pouquinho só da gordura vegetal aqui na base e a gente vai começar com as pétalas maiores. A gente mede sempre para ver se tá do tamanho aqui do cortador. É muito importante ter massa o suficiente para o tamanho do cortador. E vamos abrir, deixando bem fininho, tá? Na lateral aqui, bem fininho. E aquele ressalto para entrar o arame. É nessa parte que o arame entra, então tem que ficar mais grossinho e o restante aqui fininho. Ó, eu vou inclusive abrir mais de um. A gente pode abrir aqui 2, 3, enfim, quantos vocês conseguirem trabalhar. Então tá vendo? Tá bem fininha. E eu gosto sempre de passar o dedo e deixar essa marca mais pronunciada, assim, bem certinha, porque caso tenha alguma bolinha de ar, alguma coisa, vai sair. Então, vamos lá. Então, eu venho com esse aqui, que é o maior. Esse aqui tem 3 centímetros. Aqui eu não tenho necessidade de um arame muito grande, então a gente vai usar o arame cortado em 5, tá? Em 5 aqui é suficiente. Eu passo só uma pontinha de cola, espalho aqui a cola. Deixa eu botar um pouquinho mais para ficar fácil de ver. Então, ó, eu venho aqui, espalho a cola no arame. E venho aqui, olha, seguro bem na pontinha, coloco no dedo médio exatamente essa parte onde a gente vai colocar o arame, vai introduzir o arame aqui, e seguro com o polegar. Dessa forma, a gente consegue direcionar o arame sem problema algum. E eu vou colocar ele aqui quase com... Deixar aqui só uma pontinha, quase, vamos botar aí 60%. E o que eu vou fazer? O cortador correto do eucalipto, ele é como se fosse um coraçãozinho de cabeça para baixo.
Então, eu venho aqui, olha, com a ponta do dedo, na hora de pressionar para ele não sair, eu venho aqui com a ponta do dedo e dou aquela forminha, tá vendo? Então, é bem aqui, eu dou uma leve empurradinha. Vou fazer de novo para poder ver melhor. Então, passa a cola. Venho aqui e dou uma empurradinha, tá? E aí ele faz esse efeito aí do coraçãozinho. Então, eu vou aqui bolear a pontinha para afinar ainda mais. É só para afinar, tá? Não precisa dar babadinho, nada disso. É só mesmo para afinar a bordinha. Agora, como eu falei, o marcador, o frisador mais próximo que tem do natural é esse daqui, da orquídea. Então, eu venho bem no meio onde tem aqui o veio central, posiciono e faço uma pressão única, tá? Eu não vou ficar fazendo assim com a mão de trás para frente, de frente para trás, passar rolinho, nada disso. Eu faço uma pressão única, não precisa fazer muita força e ele já vai ficar aqui, ó, frisadinho. Solto ele aqui. E eu vou dar um leve movimento nele para ele ficar bonitinho. E eu venho, aqui, não chega a pinçar, tá? É só uma leve dobradinha aqui para ele fazer também essa forma, que ele faz aqui um biquinho. Então, eu não tô vincando, eu só tô fazendo, ajudando a dar o movimento. Então, eu venho, faço esse leve carinho para ele fazer aqui uma forma, tá? Ele pode, inclusive, ó, em alguns pontos, ele ter esse movimento assim, não tem problema. Ou, se quiser todo certinho, é só fazer assim. Eu gosto, de vez em quando, dar uns movimentinhos assim na lateral, para ele ficar mais natural, realmente, tá? Então, eu faço aqui umas dobradinhas, enfim, não precisa fazer isso em todas as pétalas. E aqui, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu dei aquela leve ajeitadinha, fiz aqui a lateral, esse pontinho, e eu vou espetar no isopor e deixar secar, ou mesmo posso deixar secar assim, apoiadinho, tá? Essa maior, e você ainda pode usar ainda cortadores maiores do que esse. Esse daí, eu vou fazer 3 duplas, ou seja, 6 desse mesmo tamanho, tá bom? Então, eu dei aqui aquela leve dobradinha, vim aqui atrás, pinçou aqui um pouquinho no meio. Pronto, olha, porque aqui depois, deixa eu pegar o outro para mostrar, eles vão encaixar um no outro aqui, tá vendo? Para fazer a montagem. Então, eles têm que estar com esse encaixezinho aqui perfeito. Então, por isso é importante essa leve dobradinha para frente. Porque aí na hora do encaixe ele fica certinho. Agora, desse outro, que é um pouquinho menor, eu vou fazer, inclusive com o arame menor, tá? Pode ser ou 28 ou 30. E as menorzinhas também. Se tiver agarrando o rolinho, passa um pouquinho da gordura, que aí ele não agarra. Então, vamos lá, da mesma forma, eu vou deixar esse ressalto no centro e bem fininho nas laterais. Então, acerto aqui para não ter a bolinha do ar.
Mesma coisa, o arame cortado em 5, não tem necessidade dele ser grande. Então, ele tá aqui pequenininho. Deixa ali do ladinho. E pode usar a massa da sua preferência quando for fazer com a massa comestível, tá? Então, pode usar a Bean Paste, a Easy Paste, pode usar a massa de açúcar para flores. Então, pode usar aí a massa da sua preferência. Então, novamente, passei um pouquinho de cola. Coloquei aqui uma área grande aqui dentro do... Só para ele não ficar com a pontinha, tem que ficar livre, tá? Então, vamos botar aí que eu botei 2/3 de arame dentro aqui da folhinha. Então, dei aquela apertadinha aqui embaixo. Para ele fazer o efeitozinho do coração. Segura bem no meio, presta atenção para ver se o arame não tá saindo do outro lado, olha. Ele tem que estar direitinho, não pode escapulir, então você vem sentindo. Então, tá lá. Bolei a bordinha, bolear é pro resto da vida. Qualquer coisa que você for fazer, você vai sempre bolear. Quanto mais fininho, mais natural fica. Então, sempre fica atenta para ficar bem fininho, tá? Fica atento aí para ficar bem fininho, porque ele fica mais natural. Ah, Lu, mas eu tenho o cortador e o frisador do eucalipto. Ótimo, pode fazer esse mesmo processo que eu estou ensinando de montagem e depois a pintura, você vai fazer da mesma forma com o cortador correto. Aqui eu só estou mostrando para quando a gente não tem, que também pode fazer. Demora um pouquinho mais, porque tem uns acertos para fazer na mão, mas também funciona. Então, vamos lá. Pressionou. Tirei aqui do frisador. Dou aquela pinçadinha ali embaixo, aqui, a leve movimentadinha. Eu não quero vincar, lembra disso, tá? E pode fazer um movimentinho, pode dobrar aqui para fora, enfim, pode fazer aí para ela ficar o mais natural possível e põe para secar. Então, já fiz aqui 2 tamanhos. Vou fazer o terceiro. Também eu posso fazer ali de 2 a 3 duplas, tá? Vai depender do tamanho do galho que você deseja. Pode fazer de 2 a 3 duplas para aquele tamanho, que é aqui o segundo. E agora eu vou pegar um menorzinho. Esse eu vou fazer só 2 duplinhas. E agora só vamos trabalhar com o arame 30, tá? Ó, tá vendo? Bem pequenininho.
Sempre lembrando de tirar o excesso da cola, isso independente da massa que você estiver trabalhando, tá? Então, se você estiver trabalhando com a cola de CMC ou com a clara de ovo, tem sempre que tirar o excesso da cola, porque esse excesso acaba vazando e depois, inclusive, atrapalha na pintura. Então, é bem importante você aí trabalhar de forma bem limpinha, pouquinha cola. Afina a bordinha. E lembrando que a porcelana fria, ela vai encolher, tá? Então, quando você estiver trabalhando com qualquer outra massa de flor, elas não encolhem. Já a porcelana fria, ela tende a encolher um pouquinho. Então, depois tudo isso aqui vai ficar um pouquinho ainda menor. E essas vão ser 2 duplinhas. Mas tudo vai depender também do tamanho do galho que você quer montar. Se você quiser montar um galho menor, você pode botar aí, de repente, uma duplinha só de cada, e da maior põe um pouquinho mais, enfim, pode ir brincando aí com os formatos. Agora, eu não vou usar mais nenhum cortador. Eu vou pegar bolinhas, aqui olha, botando meu dedo do lado para vocês verem mais ou menos o tamanho. É bem pequenininha mesmo, principalmente essa da pontinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as bolinhas no arame, então limpo aqui o excesso. Então, a bolinha tá aqui bem firmezinha no arame, com a cola ela vai fixar. E também aproveito e já dou aqui uma pinçadinha, tá vendo? Então, ela fica uma bolinha com uma pontinha aqui na ponta. Vou fazer isso em todas elas. Então, tá firminha. Faço só um leve pontinho aqui, puxadinho aqui. Faço esse biquinho. E agora eu aproveito o verso, aqui, o verso do marcador, que é lisinho, e vou pressionar para afinar essa bolinha. E olha lá, tá aqui bem fininha, as bordinhas já estão até bem fininhas. Posso pressionar ainda mais um pouquinho, para deixar aqui bem pequenininha, tá vendo? Bem lisinha, fininha. E vou fazer isso em todas. Agora, só botar aqui também no frisador. Olha lá. Dou aquela pinçadinha na base, pinçadinha na pontinha. Essa não precisa pensar em dar movimento, porque nem tem área para ficar dando movimento. Então, ela tá aqui bem miudinha. Pinçou a base, pinçou a pontinha, sem marcar demais. Só um leve movimento, tá? Eu não tô aqui fazendo nada em exagero, é só um leve movimento. Então, aqui já temos todos eles aqui bem sequinho, tá vendo? Ele é flexível, mas tá aqui
sequinho, que não vai sair do arame, a gente pode brincar aqui à vontade para pintar. Então, vamos lá. Eu vou começar com o pequenininho. Esses menores, deixa eu deixar esses aqui também. Os menores, eles são mais clarinhos. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui é o siciliano, da Luli Candy. E eu tô aqui com um tom turquesa, tá vendo? Esse aqui é o verde esmeralda. Esse tom turquesa, ele é bem característico aqui do eucalipto. E depois a gente vai misturar um pouquinho dos outros também. E a gente vai colocar um acabamento em cima de branco. Esse aqui eu até botei um toquezinho de verde, é o dióxido de titânio, com um toquezinho do verde, desse verde aqui do siciliano. Então, eu venho aqui, olha, ponho aqui bem um pouquinho, bato bastante, tiro bastante o excesso do pincel e venho aqui, olha, dou aquela queimadinha. A cor como é que já muda. E agora eu vou colocar esse tom mais para as pontinhas. Esse aqui eu deixei ele todo com esse verdinho mais claro. E aqui, olha, eu vou botar só nas pontinhas. Olha aqui a diferença. Para dentro, ele ainda tá na cor que eu fiz a massa. Aqui também a mesma coisa. Olha, bem pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho. E eu só tô colocando esse tom mais clarinho nessas que são menorzinhas, que vamos dizer assim, são as folhas mais novas. Então, ele tem um toque um pouco mais vivo. Com um pincel um pouquinho menor, eu venho aqui também com um pouquinho desse que é o turquesa ou verde esmeralda, enfim. E venho aqui dando um toquezinho. Gente, lembrando, eu estou colocando aqui na porcelana fria, mas o mesmo processo vale para qualquer massa comestível. Então, para Bean Paste, para Easy Paste, vocês vão usar o mesmo processo, tá? Então, aqui, olha, ela já alterou um pouquinho o tom. E sempre lembrando de pintar frente e verso, tá? Olha como é que já tá bem interessante. E aqui, olha, tá vendo? Eu botei bem pouquinho mesmo. Eu não quero exagerar nesse tom. Então, olha, aqui ela já tá com duas nuances de cor. Deixa eu pegar uma outra para vocês verem a diferença. E agora, com um terceiro pincel, eu venho para dar esse toque aveludado que tem no eucalipto. Então, olha, eu até dou uma batidinha para não ficar o excesso. Depois de ter feito esse acabamento, eu venho agora com esse branquinho, um toquezinho do verde por cima, tá vendo? Ou se quiser, pode fazer só com o branquinho mesmo, olha, vamos mostrar aqui a diferença só com o branquinho. Esse branco é dióxido de titânio, tá? Então, tira bastante o excesso do pincel. Ó, tá vendo? E faz esse efeito aveludado. Ah, Lu, por que você não fez logo tudo de uma vez, só pintou de verde e botou o branquinho por cima? Porque aqui a gente precisa construir camadas de cor. Se eu não faço essas camadas, o resultado fica diferente.
Então, parece besteira, mas não é. Então, aqui são as folhinhas mais novinhas, então elas têm esse toque do verde um pouco mais intenso. Então, eu vou limpar aqui. Agora, o processo das outras vai ser exatamente igual. Então, eu vou fazer nessa daqui e depois eu vou replicar e fazer nas outras e mostrar aqui alguns detalhes. Eu venho novamente com esse azul aqui, esverdeado, e venho também fazendo esse pano de fundo. E quando eu faço isso, olha, eu tirei bastante o excesso, tá? Porque eu não quero que fique marcado. Quando eu faço isso, os frisos acabam aparecendo mais, tá vendo? O marcador acaba evidenciando. E aqui, gente, lembrando, eu tô encostando assim, porque eu tô fazendo na porcelana fria e ela não vai quebrar. Se eu tivesse com uma folhagem de açúcar, eu tinha que estar segurando alto, firme aqui embaixo no arame, para conseguir passar, tá certo? Então, eu fiz bem aqui a base, com esse azul a diferença. Venho novamente com o branco, fazendo aquele toque aveludado. Então, tira aqui o excesso. E agora, conforme eu vou colocando o branco por cima, ele vai dando aquele aspecto acinzentado que tem no eucalipto. Então, alguns pontos aí sim eu posso até caprichar mais no branquinho. Mas esse é o acabamento que é o segredo do eucalipto. E agora, eucalipto, algumas folhinhas tem um toque de um vinhozinho, um queimadinho na ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu venho até com esse mesmo, não tem problema, porque a gente só vai botar na pontinha. Então, eu vou bater aqui só a pontinha do pincel, um pincel retinho. E eu venho aqui, ó, só na pontinha mesmo, dando aquela queimadinha. Olha, tá vendo? Eu tô literalmente batendo só na pontinha. Então, eu encosto bem na cerda aqui, bem na pontinha do pincel. E venho na bordinha da folha. Olha o efeito que isso dá. Então, se entra um pouquinho, não tem problema, tá vendo aqui? Olha, entrou um pouquinho, não tem problema, mas o ideal é que a pontinha fique mais escura. Olha a diferença, como fica, tá vendo? E quando fizer a montagem final, alguns aqui eu também vou colocar um queimadinho na ponta, tá? Então, algumas folhinhas a gente pode queimar um pouco mais, como essa daqui, eu queimei ela toda da borda, e outras não tanto, pode queimar só uns pedacinhos. Então, eu vou pintar tudo e já mostro para vocês. Aqui, olha, eu passei esse verde esmeralda em todas, depois eu vim com o branco, em algumas, inclusive, eu deixei mais ainda o branquinho no centro, e o queimadinho, só nas que vão ficar mais abaixo, eu fiz um pouco mais. Nas outras, eu botei só na pontinha, inclusive essas aqui, olha. Eu venho, então vou repetir aqui só para mostrar. Eu venho com o pincel reto e esfrego só a pontinha, tá
Tá vendo? Então ele fica queimadinho só na borda. Olha aqui. Eu esfrego aqui, deixa eu botar um pouquinho mais. E venho aqui só na bordinha. Tá vendo? Então, eu vou deixar a minha mão tá sujinha aqui do pó, mas vai ser legal para encapar. Então, a mão sujinha aqui, nesse caso, é super útil. Então, eu vou tampar aqui. Gente, eu passei a aula inteira chamando isso aqui, esse verde esmeralda de azul turquesa. Eu tô louca, gente. Eu queria dizer azul petróleo, tá? Não é turquesa não, turquesa é bem clarinho. Eu que falei errado. O correto é azul petróleo ou verde esmeralda, no caso esse daqui. É porque na realidade a esmeralda ela tem um verde diferente. Ela não é esse tom. Ela é mais verde assim, mais fechadinho assim. Tem um toque mais amarelo. Então agora eu vou tirar tudo aqui e vamos para a montagem. Bom, eu cortei aqui ao meio essa fita verdinho, clarinho, mas pode fazer da mesma forma com a branca, tá? E eu cortei ao meio para ficar mais delicado. E agora, conforme eu for encapando, a minha mão já vai ajudando a colorir essa fita floral. Então eu peguei aqui o arame número 20 e eu vou começar de cima. Então eu já vou separando aqui os tamanhos, isso é importante para a gente não errar agora aqui na hora da montagem. Então a gente separa aqui por tamanho, pronto. Então tudo separadinho, aquelas são as últimas. Todas elas eu vou dar uma viradinha no arame, aqui olha, bem na base do arame eu dou uma empurradinha para ela poder encaixar uma na outra aqui, tá vendo? Então, elas têm que ficar bem de frente uma para a outra. E eu já começo aqui, eu venho aqui um pouquinho mais abaixo, estica a fita, tá? Para ela poder pegar um pouquinho da cola. Enrosco para colar e subo para não correr o risco de acabar arrancando. Se eu estiver trabalhando com uma massa de açúcar, por exemplo, eu posso quebrar essa pontinha. Então, agora eu já começo, olha, a prender no arame 20, tá? E eu venho aqui, já vou fazer isso em todos, tá? Já vou dar aquela giradinha. Lembrando sempre de deixar o parzinho, tá? Então, todas viradinhas. Eu agora venho aqui encaixando e é sempre no mesmo sentido. As folhas não podem girar, elas sempre vêm no mesmo sentido. Então, aqui eu tenho que encaixar sempre do mesmo ladinho. E a que vem oposta também é na mesma altura. Aqui eu tô dando uma distância menor e para baixo vai ser uma distância maior. Então, coloco aqui bem juntinho, aperto bem para não escapulir e vou girando aqui a fita floral. Aqui, se quiser, pode fechar até um pouquinho, tá? Essas pontinhas a gente pode fechar um pouquinho. E sempre, como eu falei, observando para isso não correr de lado. E aqui, as folhinhas, elas são bem agarradinhas no caule central. Então, muito cuidado para o arame não ficar aparente, tá?
O arame aqui tem que ficar bem escondidinho. Agora eu já posso aumentar um pouquinho mais essa distância. E olha o que eu falei, deixa eu virar assim. Aqui, aquele lado, aquela conchinha que faz embaixo do coração, encaixa uma florzinha, uma folhinha na outra, tá? Se a fita arrebentar, não tem problema, a gente consegue colar ela de novo. E tá vendo, olha, o que tava na minha mão tá passando pra fita. Então ajuda a colorir essa fita conforme a gente vai trabalhando. E eu já tô ampliando aqui a distância. E nessa montagem, você vai definir o tamanho do galho que você quer. Então, se você quiser um galho ainda maior do que eu programei aqui, você vem com cortadores também de tamanho maior, tá? E é legal também você colocar galhos de tamanhos diferentes. Então, você pode colocar um galinho pequenininho junto com outro maior. Isso também dá uma harmonia muito grande ao seu arranjo. Então, aqui eu defini esse tamanho, eu acho que já tá um bom tamanho. E agora eu vou aqui encapar o restante, sempre com cuidado para a fita não ficar aberta, tá? Sempre apertando bem. E essa fricção do dedo ajuda a fita a colar e a gente vem puxando também para ela também ativar essa cola. Então aqui foi, eu vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui para a gente também ter uma área para trabalhar no bolo. Se você tiver um bolo alto, por exemplo, poderia deixar a haste aqui do tamanho inteiro. E como eu falei, eu poderia inclusive aumentando aqui, conforme eu tô descendo, eu poderia aumentando o tamanho dessas folhas, tá? Eu posso vir com uma folha bem grande, que ela fica muito bonita. Aquele pincelzinho que estava sujo com aquele tom mais vinho, que era o nome Encanto, eu venho aqui, olha, e dou uma sujadinha também. Venho só com a pontinha dele do vinho e dou uma queimadinha também no caule. Isso faz ela ficar muito mais natural. Olha lá. Mas não faz de um lado só não, tá? Faz dela toda. Sempre olha todos os lados para ver se tá tudo pintadinho direitinho. Por isso que eu quis usar aqui a fita bem clarinha, para eu conseguir fazer essa pintura desse queimadinho e ficar sutil, ficar delicado. Tá vendo? Ela fica bem delicadinha. Pronto. Agora aqui, olha, de frente, olha que gracinha que fica. E como eu falei, na hora de secar, dá essa leve entortadinha nas folhas, que ele fica bem natural, fica bem fluido. Mas, claro, se você quiser fazer ele todo retinho, não tem problema. Também tem na natureza o eucalipto bem certinho, mas eu acho assim mais charmoso. E aqui, como eu expliquei na questão da pintura, essas folhinhas, elas são mais novas, então a cor tem um toquezinho desse verde um pouquinho mais aberto. Então, essas aqui eu coloquei um pouquinho mais desse verde, que foi um verde limão siciliano, e para baixo não. E, gente, por favor, eu passei a aula inteira chamando o azul petróleo de azul turquesa. O turquesa é clarinho, não tem nada a ver. Então, é azul petróleo e o nome do pó, do corante,
era verde esmeralda, tá? Então não confundam, como eu falei o nome errado ao longo da pintura, mas o nome que eu queria dizer, o tom que eu queria dizer era azul petróleo, tá certo? Porque ele é um azul esverdeado bem intenso. E por cima a gente vem com esse segredinho que é o branco, que ele vai fazer esse acabamento aveludado e dar esse tom acinzentado, que de cinza não tem nada, na verdade é uma folhagem realmente verde, mas tem esse tom acinzentado, porque quando a gente coloca o branco, ele faz esse efeito. E o queimadinho aqui da ponta, a gente também vem escurecendo para baixo, mais queimado, porque são folhas mais antigas, e aqui na ponta é só um toquezinho, um detalhe, porque são folhas bem novinhas, tá certo? E quando for montar o arranjo, coloca uns galinhos menores, outros maiores, e pode inclusive fazer com folhas maiores do que essa. Então é só pegar um cortador maior, um cortador redondo maior e fazer o mesmo processo. O processo não muda, tá bom? E pode também colocar folhas maiores aqui para cima e fazer galhos menores, mas com as folhas um pouco maiores. Aí é a critério, tá certo? E essa folhagem combina com basicamente todas as flores. Ela é um coringa e inclusive combina muito bem com a rosa, que é a aula de amanhã. Então, amanhã, terça e quarta, temos as aulas da rosa, a gente vai fazer ela ali desde a base até a montagem final e 8 horas da noite, horário aqui de Brasília, então 20 horas, horário de Brasília. Eu aguardo vocês. Ah, e outra coisa, se você não tá no grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, o link tá aqui embaixo, é só clicar lá, porque é muito mais fácil para você receber os links das aulas. Então, de repente no e-mail a gente acaba ou não abrindo mesmo, ou de repente vai para a pasta de spam e a gente não consegue achar. Então é muito mais fácil e mais prático entrar lá nos grupos. Então, aguardo vocês amanhã para mais uma aula. Um beijo e até lá!